Nós estamos iniciando, então, a palestra aqui a ser proferida no Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro, mas estendida aí a tantos amigos de longe. Eles vão chegando na sala. E aí eu peço para que nos recolhamos neste momento, agradecendo a Deus, a essa oportunidade abençoada de podermos falar em seu nome, em nome do Mestre Jesus, buscando na espiritualidade superior a intuição necessária, o amparo, e que saiamos todos daqui melhores do que aqui chegamos. Que os ensinamentos possam calar fundo em nossos corações, em nossas mentes, para que suficientemente forte para que nos modifique, para que sejamos pessoas melhores cristãos. Que assim seja. Muito bem. Bom, nós vamos iniciar com uma poesia de Maria Dolores. Uma poesia que fala de uma mãe e um filho. Ela é meio longa, eu vou pular a primeira parte, apenas contando que o filho se encontra com a mãe, tudo de uma forma muito poética, como é a Maria Dolores, como ela costuma nos trazer as suas lições. E aí o filho fala para a mãe que o pai, aquele pai que já teve tantas amantes, agora estava dando em cima da namorada dele, e que ele já tinha até comprado uma arma, que ele queria matar o pai. A mãe, evidentemente, tentando colocar panos quentes. E aí nós vamos começar aqui da metade para o fim da poesia. A poesia, por que nós estamos começando com essa poesia? Porque o tema de hoje é família. É uma oficina de almas e uma escola de regeneração. Nós vamos compreender o que é a família, o significado espiritual desse aglomerado de pessoas, dessa comunhão de almas que vem aqui para a Terra para o aprendizado. Então, voltando à poesia, o filho buscando a vingança junto ao pai, a mãe conseguiu colocar os panos quentes, eles acabaram ficando lá relativamente felizes, passaram-se alguns meses. Alguns meses passados, numa noite de folga e alegria, realizava-se um baile à fantasia. Clube repleto, muitos convidados, perfumes raros, roupas esvoaçantes, a orquestra a destacar-se em músicas vibrantes. Muitas damas em lindas cabeleiras disfarçavam-se em máscaras pequenas, grupos e coquetéis, conversações amenas. Homens bem postos, belas companheiras, quase oculto por trás de uma cortina, o moço acompanhava o pai que dançava feliz, com formosa mulher espartilhada, divinamente apresentada em traços juvenis. O genitor entusiasmado era todo elegância e cortesia, e os dois bailam mantendo espantosa harmonia, mostrando de um ao outro apego desmascarado. O rapaz, entre a cólera e o despeito, julga ver na mulher notável que dançava a moça que ele mesmo amava. Obedecendo a impulso subitâneo, sente o ciúme a espicaçar-lhe o peito. O crime é ideia triste a lhe estourar no crânio. Toma o revólver sob a mão tremente. Escondido no bolso de lã fina, põe-se de todo atrás da pesada cortina, senta-se e faz a mira. E vendo de mais perto o par que dança em música envolvente, ele, impulsivo, atira, pretendendo arrasar o pai que baila alegremente. Mas a dama, qual se lhe adivinhasse um intuito manifesto, na rapidez de inesperado gesto, coloca-se à frente, e o projétil lhe atinge o nível busto. O tumulto aparece, o cavalheiro abandona a mulher e afasta-se ligeiro, e tudo é perturbação, ruído e susto. No entanto, o delinquente apaixonado de arma oculta destaca-se na cena, mostra a face de horror que inspira pena e clama desvairado. Esta mulher é minha companheira, quero um carro depressa, um médico, um hospital. Quero salvá-la, e em seguida se inclina sobre a vítima em sangue estendida no chão. A surpresa é geral. O ambiente é de angústia no salão.
Adentro do hospital, eis que o médico atento, junto ao rapaz, começa o atendimento. Retiradas, porém, a bela cabeleira e a máscara da seda leve e fina, ante o sangue que escorre, sob a pinça sutil da medicina, o moço reconhece a soluçar de espanto. Na vítima que morre, a própria mãe, que ele adorava tanto. Ele grita: meu Deus, por quê? Por que, mãezinha? A senhora do mundo é o tesouro que eu tinha. Ela, reunindo as forças que a deixavam, embora fraca, respondeu-lhe ainda: meu filho, a vida é linda. Pelo amor que se tem, você, filho querido, é meu sonho e meu bem. Não lute com seu pai, seja a questão qual for. Ninguém consegue a paz sem guardá-la no amor. O médico enxugou a lágrima pendente e, enquanto o jovem soluçava à frente, a senhora, ao deixar o corpo já sem vida, como se agradecesse em paz a própria cruz, estampou sobre a face dolorida um sorriso de luz. Muito bem. Essa poesia de Maria Dolores, ela vem nos trazer um dos tantos dramas familiares que vemos nas páginas policiais, nós vemos nos livros, nos romances espíritas, mas também vemos no dia a dia das nossas vidas. Às vezes, não dramas tão passionais e tão pesados como esse assassinato da própria mãe, mas outros tantos que vão afastando as almas umas das outras e fazendo com que elas acabem falindo nessa missão tão divina que é a questão familiar como um núcleo de aprendizado, de crescimento, de regeneração, de quitação de dívidas. Família, como definição, poderíamos dizer que é o primeiro núcleo, o núcleo principal que vai formar depois a sociedade. Sociedade esta que Cristo nos ensina a nossa família universal. O Espiritismo, ele nos mostra muito bem isso, apesar de nós, espíritas, não conseguirmos ainda sentir isso tudo na plenitude, que a verdadeira família nossa são todos os seres viventes, né? Todos os filhos do Criador. Nós vamos nos despojando dos nossos egoísmos, vamos conseguindo, primeiramente, nos recompor e amar aqueles que são mais próximos, para então irmos, com esse amor já sendo amadurecido, ir aumentando esta grande família, para que um dia possamos, como Cristo vê, possamos ver todo o universo, todos os seres como nossos irmãos. Muito bem. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item lá que fala sobre os laços fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Porque os materialistas poderiam dizer que a reencarnação ela quebraria os laços familiares, uma vez que eu vindo numa família, vindo numa outra, tenho um pai numa vez, uma mãe numa outra, e isso nós não estamos voltando exatamente sempre com a mesma família, isso se quebrariam os laços. Muito pelo contrário, lá no Evangelho, Kardec e os espíritos que o ajudaram na codificação, vem nos mostrar que é justamente o contrário. Que aqueles laços, os verdadeiros laços que nos unem, que são os laços morais, os laços de sentimento, os laços de amor, esses vão perdurar para sempre. E mesmo que tenhamos uma nova mãezinha numa outra encarnação, não perdemos o vínculo com aquela outra. Inclusive, eles também nos ensinam que, mesmo não estando juntos aqui na Terra, encarnados numa mesma família, aqueles que nos são caros, desde que estejam possibilitados, que estejam em condições de, continuam nos assistindo. E muitas vezes conversamos com eles nos nossos sonhos, mesmo que não lembramos depois de acordados. Afinal de contas, o que é o nosso sono, se não o desprendimento da alma, uma espécie de uma morte, uma pequena morte todos os dias, porque a morte o que é? É o desprendimento do espírito em relação ao corpo físico. E quando fazemos à noite, fazemos isso, e nós, verdadeiramente nós espíritos, não nosso espírito, nós espíritos deixamos o nosso corpo físico no leito e vamos para onde o nosso coração indica.
Nós vamos para onde está o teu tesouro, ali está seu coração. Então, aqueles que gostam, talvez, mais de futebol, mesmo em desprendimento físico numa noite, vão querer conversar em algum lugar sobre futebol. E aqueles que gostariam de uma orgia, por exemplo, estarão nela. E aqueles que querem continuar o trabalho com Cristo, a beneficência, não faltam trabalho na espiritualidade. Então nós temos muitos casos, e André Luiz, ele nos traz muitas lições a esse respeito, de espíritos que em desdobramento do sono, por conta do sono, em desdobramento, vão para cursos na espiritualidade, vão aprender, tem trabalhos de beneficência lá, e quando desencarnam, encontram às vezes um trabalho já pronto, feito por eles enquanto estavam encarnados, vivendo em espírito mesmo no corpo físico. Isso no desdobramento. Também deveremos viver viver em espírito aqui no corpo físico no nosso dia a dia. Olharmos para além das aparências, e como o tema aqui é família, em especial dentro do nosso núcleo mais íntimo. Então, em vez de enxergarmos apenas um filho, muitas vezes um filho que nos traz muitas dores de cabeça, muitas preocupações, devemos enxergar antes um irmão. Um irmão que o Cristo nos indicou, o Cristo nos confiou, essa é a palavra, para que conduzíssemos no caminho reto. E temos que enxergar que esse espírito ele tem toda uma vivência antes de ter vindo para o nosso aconchego. Ele tem as suas verdades, os seus pontos de vista, que muitas vezes podem ser diametralmente opostos aos nossos. E temos que ter então a paciência, a compaixão. Vamos pegar aqui o livro O Consolador, de Emmanuel. Um belíssimo livro de perguntas e respostas. E na questão 180, não é a questão 180, está aqui, na questão 175, né? Para a gente saber como que as famílias se compõem. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Aí a resposta do Emmanuel nesse caso é: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas no futuro. Então nós podemos, lá na espiritualidade, combinamos essa encarnação e nós combinamos basicamente de três formas. Há três grandes famílias que poderiam ser montadas ou pessoas dentro dessas famílias. Aqueles que se ligam exclusivamente por afinidade, por amor, por estarem efetivamente no mesmo trabalho. E esses seres eles vão se juntar, então, pelos laços que realmente os unem, os laços de amor. Tem aqueles também que se unem para o resgate. Então, nós vamos pegar aqui alguns casos da literatura espírita, mas espíritos que foram oponentes no passado, arrumaram algum problema e que eles vêm para resgatar, para quitar aquela dívida com aquele outro espírito. E também temos aqueles espíritos que são os benfeitores, aqueles que vão trazer luz. Eles podem não ser daquele núcleo familiar, mas eles aceitam receber aquela família para iluminar seus corações. Então, basicamente, a gente poderia pensar nesses três tipos, claro, tem inúmeros outros, mas podemos pensar nessas três grandes vertentes reencarnatórias. Podemos lembrar aqui do caso do Segismundo. Segismundo, no livro Missionários da Luz, e que nós temos, depois vocês podem ir no YouTube, nós temos 3 vídeos, são 3 aulinhas com material fotográfico que
que vai explicar os capítulos 12, 13 e 14 do Missionários da Luz, que é a reencarnação de Segismundo. E quem é Segismundo? É aquele espírito que está reencarnando, que vai chegar como um bebezinho no lar de Raquel e Adelino. No passado, Segismundo havia assassinado Adelino por causa de um triângulo amoroso. Ele se apaixonou pela Raquel, uma mulher casada, ele acaba assassinando o Adelino. Adelino vai, pelo ódio, por conta disso, por não ter perdoado Segismundo, ele acaba indo para o umbral, sofre bastante lá. Raquel também, porque ela acaba se perdendo na prostituição e depois ela, com os seus fantasmas pessoais, acaba também indo para esferas inferiores. E evidentemente que o próprio Segismundo também, pelo remorso, ele acaba criando o seu inferno pessoal. Os três resgatados pela espiritualidade superior, os dois eles combinam que voltam Adelino e Raquel de novo como marido e mulher, mas dessa vez recebem na sua casa o Segismundo, para que ele ressignifique o amor que ele tinha com Raquel. Então, em vez dele olhar a Raquel agora com aquela paixão carnal, ele vai olhar para ela com o amor filial. O pai, o Adelino, olhando para aquele garotinho que está chegando, ele vai esquecendo-se, né, que é um seu algoz do passado, ele vai amar aquela criaturinha que vai seguir seus passos e vai conduzi-lo no caminho do bem. Então está aí um bom exemplo de uma aglutinação familiar por conta de desafetos. Vai dar certo? Não sabemos, né? No capítulo ali diz, chega até o momento do nascimento do Segismundo. Nós não sabemos como foi a vida dele. Quem sabe ele envergonhado, ele tímido por conta do pai, porque entende que ele é devedor, ele se retrai. O pai, por outro lado, pode ser um algoz querendo retribuir um sentimento que ele não consegue na consciência perceber direito. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Mas é uma família padrão, é uma família que muitos de nós vivenciamos. Tem também um caso do Otávio nos Mensageiros. Esse não chegou a constituir a família propriamente dito. Nesse capítulo dos Mensageiros, nesses primeiros capítulos dos Mensageiros, André Luiz ele se depara com aqueles médiuns, trabalhadores espíritas que foram bastante treinados na espiritualidade para vir aqui e transmitir a boa nova, trabalhar no bem, mas são aqueles trabalhadores que faliram em suas missões. Então ele vai aprendendo com cada um deles onde foi que errou e assim por diante. E o Otávio conta o caso dele. Otávio, por também erros pretéritos, ele se perdeu pelos umbrais ali da espiritualidade, foi resgatado, por 30 anos estudou e trabalhou em nosso lar para ficar fortalecido. Teve em especial a ajuda de 6 companheiros que o ajudaram muito nessa elevação espiritual. E aí a missão dele era ver com muitas mediunidades bastante desenvolvidas, como a psicografia, psicofonia, acho que a cura também, ou seja, ele tinha lá 3 ou 4 mediunidades, e o plano reencarnatório dele era não ter uma família, não se casar. E o pai, ele tinha 3 irmãozinhos, o pai não lembro se separou, enviuvou, teve um consórcio com uma outra esposa que tinha outros 3 garotos. Aliás, não, ele não tinha os 3 irmãozinhos. Ela já veio com 3 filhos e o casal teve outros 3. Então, e o pai desencarna e eles tinham combinado que ele, solteiro, trabalhador espírita, deveria trazê-los, os 6 orfãozinhos, e cuidar deles, porque assim ele ficaria firme no trabalho. As preocupações que aqueles 6 dariam para a questão de alimentação e etc., não o desviariam para os descaminhos da vida material. Mas ele os rejeita e se perde. Então esse abre mão desta família espiritual que veio para que ele acolhesse e falhe na sua missão. Temos ainda um caso do Vozes do Grande Além. Vozes do Grande Além
é um dos livros pouquíssimos, acho que são só dois, Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas, que Chico Xavier ele não psicografou. Psicografia é aquela escrita, né? Ele fez psicofonia. Ele recebe os pensamentos dos espíritos comunicantes e aquelas sessões mediúnicas foram gravadas. Eram sessões de desobsessão, de tratamento espiritual. E no dia 8/1 de 55, manifestou-se o senhor Brandão. E ele conta uma história muito bonita. Ele diz que 2 anos antes, ele havia estado naquele mesmo encontro mediúnico com aqueles trabalhadores, Chico, o Arnaldo Rocha, todos aqueles grandes trabalhadores, e ele foi resgatado naquele momento depois de algumas décadas de perturbação. Ele estava totalmente dementado, com o choque anímico que ali aconteceu, com as lições evangélicas que ali recebeu. Ele teve uma claridade, começa a se reconstruir, e aí durante 2 anos ele vai trabalhando, ele se reequilibra, e ele vem contar a história que ele está prestes a reencarnar. E conta por que ele estava naquele desequilíbrio. No passado, ele havia se consorciado, numa outra vida, né? Ele havia se consorciado com uma jovem rica, com o pai já bem velhinho, então ele já casou por interesse. Logo depois o sogro morre, ele tinha conseguido uma procuração com a esposa, enfim, e ele acabou dilapidando todos os bens e foi para a Europa. Depois de alguns anos vivendo e gastando todo o dinheiro e tendo todos os vícios possíveis, né, todas as paixões e concupiscências, ele acaba com o dinheiro. E já meio arrependido volta para o Brasil e vai buscar saber da sua antiga esposa, como que ela estava. E ele tem um choque, porque ele sabe que ela havia acabado de desencarnar em alguma instituição de caridade, com uma enfermidade muito grande, tendo saído do prostíbulo. Então, quando isso dá um choque terrível para ele e acaba de consolidar o arrependimento. Então, logo depois ele também morre e vai para o umbral, e aí tem o resgate lá com Arnaldo Rocha e Chico Xavier. Tem esses 2 anos de reequilíbrio, mas ela ainda está em desequilíbrio. E como que ele vai quitar este débito? Eles conseguem então um ventre, eles conseguem uma mãe que vão acolher essas 2 crianças, eles serão irmãos nessa nova vida, gêmeos, e logo no começo ela sofrerá algumas doenças muito fortes e que vai ficar na cama. Por que essa doença? Porque ela está purgando, né, o nosso corpo físico. Ele é como se fosse um mata-borrão das imperfeições do perispírito, que por sua vez é um mata-borrão das imperfeições do espírito, daquelas atitudes, dos pensamentos e sentimentos do espírito. Então, todo aquele desvario que ela teve, que acabou a levando para a prostituição e para a doença e assim por diante, ela, como ainda não havia se reequilibrado no plano físico, ela vem para o corpo físico para que se reequilibre. E parte desse reequilíbrio vem do fato de esses desequilíbrios do perispírito, essas manchas do perispírito, vão para o corpo físico, adoece o corpo físico. E como ela vai ficar com inutilidades para a vida, para o ganho diário da sua vida, ele se compromete então a cuidar dessa irmã com todo o desvelo, e mais do que então essa retribuição do carinho, da atenção, ele ainda comenta que ele vai retribuir com dinheiro, porque ele estava devendo dinheiro para ela lá na outra vida, né? Então ele diz que ele vai se desvelar em cuidados e ainda tentar trazer um pouco de patrimônio para aquela irmãzinha que ele vem com ela. Bom, contamos alguns dos casos de como se foram feitas as famílias e logo vamos falar das nossas, não é? Do que podemos fazer com isso. E aí eu trago a lição do livro chamado Religião dos Espíritos, de Emmanuel também, sempre Emmanuel. Religião dos Espíritos é um livro que comenta o livro dos Espíritos. Então, cada capítulo deste livro, Religião dos Espíritos, ele se refere a uma das questões do livro dos Espíritos. Nessa é um comentário sobre a questão 290. Ela foi proferida no dia 16/11 de 59, numa reunião mediúnica com Chico Xavier. Ela se chama Professores Diferentes. Olha que interessante como que Emmanuel lida com isso.
Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, na palavra e na ação, no lar e no trabalho. Problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instinto de ensino. Olha que interessante. Prossegues junto deles como quem respira ao pé de instrutores no instinto de ensino, no instituto de ensino. Se a gente lembrar de Paulo, de Saulo de Tarso ainda, Saulo ele estava aos pés de Gamaliel, assim como Platão estava aos pés de Sócrates. Assim como Maria, quando Marta, sua irmã, estava lá limpando a casa, ela estava aos pés de Cristo, ou seja, recebendo os ensinamentos. E aqui ele está nos dizendo que todos esses prossegues assim junto deles, de quem? Desses espíritos que estão conosco no núcleo familiar, principalmente aqueles que são mais desafiadores, chamemos assim. Nós estamos lá como respirando aos seus pés no Instituto de Ensino. Eles são nossos professores. Eles estão nos ensinando a paciência, a tolerância, o amor. Então vamos lá. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Então, alguns dos nossos familiares, eles vão treinar nossa paciência, reclamando muito trabalho da nossa parte. Outros vão ficar nos ferindo a sensibilidade, sendo aquele aguilhão que vai nos cutucando. Para quê? Para que tiremos o nosso ego. Só abrindo mão do ego é que conseguiremos, então, deixar que Cristo, refletindo em nós, possamos amá-los verdadeiramente. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Então, quantas vezes a gente vê problemas entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, de situações como que golpeiam a alma com a ingratidão. Né? E o que a gente aprende com a ingratidão do outro? O que Cristo quer que a gente aprenda com a ingratidão do outro, senão o perdão, a compaixão? E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou, em outras circunstâncias, a esposa que se rebela dos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje, os pais que te contrariam as esperanças, ou os filhos que te aniquilam os sonhos, os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, porém, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo das aflições que o pretérito te situa nos ombros. Então, assim, nós não estamos aqui, ninguém é inocente. Todos nós que estamos recebendo essa carga é merecida e necessária para o nosso aprendizado. Então, se temos aí um filho ingrato ou um pai déspota ou qualquer coisa do tipo, quem sabe nós também não contribuímos para plantar naquela alma o germe do despotismo ou o germe da ingratidão. O que será que nós fizemos para eles em outras vidas? É como se o Segismundo, vamos contar aquele caso do Segismundo para trazer para nós. Lembra, o Segismundo matou o Adelino na outra vida e agora ele vem como filho. E aí, de repente, aquele filho não entende o quanto o pai está sendo duro com ele, às vezes o repreendendo de uma forma um pouco mais rude, às vezes até usando de força física, ainda que seja um bom pai, mas extrapolando algumas vezes, deixando escapar algum ainda ranço do medo ou do ódio que ele nutriu por aquele espírito que fez um mal para ele no passado. Então, se a gente tivesse noção disso, a gente teria mais paciência com aquele que nos fere. E é assim que temos que ter com aqueles que estão ao nosso lado. Então, recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na Terra entre esses professores diferentes do Espírito. O que são os professores diferentes? São as almas que desafiam
nossos sentimentos, nos desafiam a ser pessoas melhores. Imagina que eu, como pai, tivesse apenas filhos absolutamente brilhantes na escola, absolutamente amorosos, que não me dessem absolutamente trabalho nenhum e ainda cuidassem bastante de mim. Seria o equivalente a dizer que estamos vivendo no sombra e água fresca. Não estamos aprendendo nada, a não ser o bom exemplo desses espíritos de luz que estão aqui fazendo isso conosco. Não é? Então, os espíritos que nos desafiam são nossos grandes professores. E é assim que temos que enxergar. Então, agora trazendo um pouco mais, né, deixando um pouco menos de teoria aqui de tantos dos livros que nos ensinam muito, que nos instruem bastante, vamos agora trazendo para a educação da alma. O que podemos fazer com tanto conhecimento e com tanta luz? Nós podemos, amanhã que está chegando aí o Dia das Mães, por exemplo, que muitas mãezinhas não terão seus filhos próximos por conta da pandemia, próximos fisicamente, mas podem tê-los em espírito. Podemos nos aproximar aqui por lives, por conversas dessa forma, mas ainda que não consigamos nem ligar para elas, podemos mentalizá-las em nossos pensamentos, em nossas orações e levar o presente de luz que elas merecem. Mas não só as mães, os pais, os filhos, é um momento de nós refletirmos. Essa pandemia veio também mostrar o quanto a família é importante, todos nós presos numa mesma casa. Claro que os conflitos, eles tendem a aumentar, porque nós tínhamos fugas daqueles desafios, e agora não, temos que enfrentar os desafios frente a frente. Que tenhamos força, que tenhamos a coragem necessária, a fé, fidelidade aos ensinamentos de Cristo, para conseguirmos vencer todos esses desafios e nos aproximarmos mais uns dos outros. Então eu falo para mim mesmo, em primeiro lugar, mas para cada um de vocês que está me ouvindo e que virão a ouvir no futuro, vamos refletir, vamos fazer a nossa parte, vamos pegar o telefone e ligar, nos reconciliar com aqueles que nos são tão caros. Vamos abrir mão dos nossos egos, vamos deixar que Cristo fale por nós. Vamos, como disse Paulo, né? Agora não sou mais eu que falo, mas Cristo que vive em mim, mas que um pouco antes tinha dito também que o bem que ele quer fazer não consegue, mas o mal que ele já não quer mais fazer, se ele ainda faz. E eu acho que a gente ainda está neste posicionamento. A gente sabe o que é o certo, mas muitas vezes não consegue fazer. Mas aquilo que a gente também sabe que é o errado e que não queria mais, a gente acaba fazendo. Então, se a gente faz isso, o outro também faz. Tenhamos piedade, compaixão, companheirismo e amor. Sejamos bons alunos com esses professores desafiadores, para que no futuro possamos ser daqueles que vêm para a Terra numa encarnação, não como o Segismundo no seu resgate, o Otávio no resgate dele, o Brandão, mas de repente como Alcione, que nem precisava mais encarnar e vem continuar resgatando os corações amados. Eu acho que já nos estendemos bastante nessa live. Eu agradeço a presença de todos vocês e que Jesus nos abençoe e nos guarde. Que todas as famílias se unam no amor que Cristo nos ensinou. Uma boa noite. Muito obrigado.